Bem-vindos de volta a mais um episódio do podcast Panorama Crítico. Hoje a gente está recebendo diretamente de Recife, do Mamã, em Recife, o artista pernambucano Renato Vale. Renato, muitíssimo obrigado por participar mais uma vez numa conversa com a gente, a terceira já. E já de largada, assim, eu vou te perguntar quem é o Renato Jorge Vale? Como é que o artista Renato se apresentaria para alguém que nunca teve contato com a obra dele? Eu sou só um artista mesmo, que trabalha com pinturas, desenhos, objetos, enfim, com linguagens diversas e que procuro expressar toda essa minha visão de mundo, minhas impressões sobre esse planeta tão bom e tão complicado, né? Então, essa exposição, ela expressa, de certa forma, uma angústia com a nossa política e com, mais que isso, a nossa formação como povo. Eu trato aqui desse período republicano, trabalho com artes visuais desde sempre, nunca tive outra atividade, né? Então, são quase 50 anos de trabalho. E utilizo linguagens diversas, assim, para me expressar. Eu não trabalho pensando em atingir um objetivo, eu trabalho expressando tudo aquilo que eu penso e sinto. É mais uma forma de encontrar, talvez, um caminho para a sobrevivência, né? Expressando sempre o que vai me preocupando, me dando motivo para refletir sobre esse planeta, que lugar a gente ocupa nisso. Então, é mais eu sempre me expresso por necessidade, não para pensando em atingir um objetivo, em ter fantasias ou sonhos, em mudar o mundo, sabe? Eu acho que a mudança de um planeta ela é trabalho coletivo, cada um fazendo a sua parte vai contribuindo para essa postura, né, de um mundo melhor. Claro que é um desejo, mas seria muita pretensão achar que o trabalho vai cumprir com um papel tão importante, né? Esse ano, agora 2025, nós tivemos dois, a ti principalmente na tua carreira, né? Dois bons momentos, digamos, que são de 45 anos de carreira, certo? A gente É, teve o lançamento do livro Renato Vale, é, foi publicado pela CEP, editora, e a exposição que é onde tu tá agora aí, é a exposição Brasil, com S invertido, e tá em cartaz no Museu de Arte Moderna Luiz de Magalhães, uma mãe em Recife. isso. Tudo isso a gente pode considerar como uma homenagem em vida, podemos dizer assim, né? Qual a sensação de ter a trajetória celebrada num livro como esse e como ele dialoga com a exposição? Bom, é muito bom a gente ter algo assim sobre o trabalho depois de tantos anos, né? Na verdade, são quase 50 anos, 49. Quando começou a se fazer o livro, a se pensar no livro, aí era 45. Agora já alguns anos passaram. E o livro foi concluído no ano passado, né? E publicado bem no finalzinho do ano. É muito bom, né? O livro é muito representativo, assim, tem uma seleção de obras. Você vê no final, inclusive, assim, as fichas técnicas todas condensando séries inteiras e exposições. Então, no total, são mais de 500 imagens, contando com essas pequenas das séries, onde também tem as fichas técnicas, né? E a exposição, que é hoje o principal museu, apesar de ser Museu de Arte Moderna Luiz Magalhães, é o museu que é mais atuante em exposições de arte contemporânea. E leva o nome de Aloysio Magalhães, que é essa grande figura, né? Então, é muito bom estar aqui e isso tudo acontecendo. Tem tido uma boa repercussão. Eu acho que é um bom momento, assim, para mim, né? Fico muito satisfeito em ver esse reconhecimento. Tem uma publicação em andamento também, que vai sair mais um livro esse ano, um livro que o projeto é anterior a esse da CEP, mas que por conta da pandemia e uma série de coisas ele foi sendo adiado. É um projeto do amigo que também trabalhou como produtor dessa exposição, que é Diogo Dobin, o Todé, pelo Funcultura. E a Araçá Produções, ela já no finalzinho
da série aqui, ela mesma é uma produtora que faz captação de recursos, mas ela mesma apoiou esse projeto. Então, essa finalização de montagem, de todo esse processo, ela patrocinou, né? Ela deu esse apoio. Porque a série toda, ela foi feita por conta própria, não teve financiamento para fazer essa série. Ela foi um desabafo. Meio maluco, né? Você viu aquele videozinho que eu postei até, mostrando como estava a casa que eu moro, que é apartamento e ateliê, não tinha lugar quase para mim. Aquela bandeira, a obra para restaurar, foi feita no meu quarto. Sim. Então, eu não tive financiamento para fazer isso, né? Mas fui bancando por conta própria. E agora, no final, a Araçá, ela entrou e deu todo esse apoio para que a gente tivesse toda a qualidade necessária para uma boa exposição, né? Iluminação, tudo que vocês conhecem muito bem, o que é a produção de uma exposição, que não é nada fácil, ela entrou dando esse apoio. Foi muito, é muito bom, né? Você ver tudo isso acontecendo depois de tantos anos de carreira, né? Fico muito satisfeito com esse apoio, esse resultado. Bom, Renato, primeiro te agradecer mais uma vez, né, a oportunidade agora da gente estar entrando na tua casa, praticamente, né, e dizer que os últimos 2, 3 dias, assim, que eu dei uma mergulhada no teu processo de criação, eu fiquei embasbacado, né, com toda a qualidade, o esmero e a atenção que tu dá não só para o teu fazer, para a tua produção, mas para as pessoas também que vão visitar a exposição. E aí tu estava falando da qualidade, né, todo o processo de construção de uma exposição ou de um livro, e fica muito claro a qualidade, mesmo a distância, a gente percebe nos detalhes, no detalhe da luz, como as obras estão dispostas, enfim, e aí tu mandou pra gente um vídeo onde que mostrava justamente isso, que foi a última parte que tu estava falando agora, de como tu vai criando as obras dentro do teu apartamento. E aí a gente percebe o quanto tu te envolve com o processo de criação e como isso reflete na qualidade estética do teu trabalho, né? Sobretudo é uma qualidade do fazer. Eu estava lembrando de uma conversa que eu tive com o professor Eduardo Veras, crítico, curador aqui também de Porto Alegre, e uma vez a gente falando sobre a atitude dos artistas, né? E aí ele me comentou o seguinte, olha, me parece que essa geração de artistas dos anos, que começa nos anos 70, anos 80 e por aí vai, sempre teve uma preocupação com a qualidade do material a ser usado, com a qualidade do desenho, da pintura, da escultura, do objeto que vai criar, da maneira como vai organizar as exposições. E eu queria, então, que comentasse um pouquinho sobre essa tua preocupação em manter esse alto padrão, né? Tu disse assim, peguei da tua fala anterior, olha, o trabalho da, da bandeira, Ordem e Progresso ali, né, que tu mostra pra gente, é um trabalho que tu pensou ele no momento, mas foi realizar muito tempo depois. Então, eu queria que falasse um pouquinho desse processo e dessa busca por um alto padrão de qualidade na hora de fazer os trabalhos. Obrigado, né? Tudo isso é um elogio. E também eu cometi uma indelicadeza, né? Eu tenho que agradecer a vocês a atenção que vocês têm me dado desde aí de Porto Alegre, da exposição que foi lá no MAC. E esse encontro hoje é mais um motivo para eu agradecer nessa atenção que vocês têm tido comigo, com o meu trabalho. Mas assim, eu sou meio não, né? Eu acho que sou bastante obcecado pela qualidade do trabalho, a qualidade estética. Eu tenho uma coisa que outro dia estavam dizendo assim sobre essa coisa obsessiva, né? Eu estava fazendo, por exemplo, aquela bandeira, é uma pintura que tem várias camadas de tinta. Podia ter comprado uma bandeira e feito, mas a bandeira tinha emendas, tem coisas, não, eu tenho que fazer. Eu posso comprar, me apropriar de alguma coisa, né? Já fiz isso. Mas eu precisava fazer uma pintura, né? E os grãozinhos da tela, às vezes, dá uma imprecisão, a tela é grossa, né? E eu fico obcecado, refilando essa coisa no pincel. Mas ninguém percebe isso. Eu disse, mas eu estou percebendo e me incomoda, sabe? Então, eu não sei, é uma coisa que eu não consigo me livrar, né?
E cada trabalho pede um procedimento diferente. Como eu trabalho com técnicas diversas, eu só fico mesmo satisfeito quando aquilo chega no ponto que eu digo, agora tá bom, agora eu posso parar. Às vezes ele manda em mim, né? Muitas vezes o trabalho manda em mim. Eu acho que está pronto e quando eu vou olhar, ele fica me chamando para mexer em mais alguma coisa. Eu não sei explicar esse processo, eu acho que é uma coisa da minha natureza, né? Do meu jeito de fazer. Então, eu não consigo fazer de outra forma. Agora, você vê as coisas espalhadas lá em casa, eu moro e trabalho nos últimos anos, já há bastante tempo, no mesmo lugar. Então, na sala, no quarto, no escritório, todo lugar tem trabalho. E quando eu canso de um lugar ou de uma técnica, por exemplo, eu estou desenhando e aquilo chega um momento que eu me sinto cansado, aí eu vou para outro trabalho. Aí vou trabalhar com a pintura, ou vou mexer nos objetos, sabe? E descanso de uma coisa fazendo outra. Então, eu trabalho bastante, né? Trabalho de manhã, de tarde, de noite. Eu não tenho esse ritmo que normalmente as pessoas têm. A maioria tem seus empregos, tem seus afazeres com horários determinados e tal. Eu, como não tenho isso, eu fico o tempo todo. De vez em quando eu tenho que parar mesmo, né? Esparecer, encontrar os amigos e tal. Mas o dia a dia normalmente é assim, é muito cheio de trabalho e o trabalho exige muito de mim. O meu processo é lento também, então eu tenho que dedicar muitas horas ao trabalho para que ele se realize do jeito que eu quero. A dedicação é muito grande a isso. É o meu jeito de viver, de trabalhar, não consigo fugir disso, não. Sobre a exposição Brasil com S, invertido. É até 17 de agosto, isso? Até 17 de agosto. Tá, Começou 17 de maio, né? Aí vai até 17 de agosto. tá. O título Brasil, esse S invertido, como tu nos mostrou antes ali, ele é intencional e já sugere uma certa crítica, né? Quais as principais questões que tu tentou levantar com essa exposição aí no Mamã? E como a curadoria do Diogo, eu não sei pronunciar o sobrenome dele, tá? Diogo Dobin Todê? É isso? Não, não foi curadoria, não. Ele é o produtor. Ah, produção, desculpa, então. Produção. Tá. Como é que ele contribuiu para essa narrativa? Não, veja, a exposição não tem curador. Eu que sou o curador da Sim. exposição, né? Todé é o produtor, é o cara que cuida de toda essa parte de contratação de pessoal, né? Tem trabalhado assim também nessa assessoria. Eu sempre consulto ele quando eu faço, por exemplo, uma divulgação, uma coisa, eu confio muito nele. Mas assim, a escolha das obras, as pessoas acham estranho também, né? Mas a exposição não tem um curador. Eu disse, não, não precisa ter curador. Eu fiz uma série de 11 trabalhos e resolvi colocar esse de Canudos, né? Sim. Então eu decidi isso. O curador sou eu. Então tem um curador. É eu. Então, É, tem. entendeu? Tem eu mesmo, né? Porque não tinha sentido chamar uma pessoa para colocar aquilo que eu já defini colocar, né? Mas é curioso essa coisa da curadoria, porque muita gente pergunta, mas não tem um curador? Porque não tem um curador, quem é o curador? E às vezes as pessoas confundem. Alguém que escreveu um texto, e a exposição tem 10 textos, né? Sim. A exposição com 10 textos. E aí eu já vi gente citar o curador fulano da exposição do Renato e tal. Não é, o cara que escreveu um texto, a pessoa que escreveu um texto. É uma necessidade de ter alguém que não seja o artista para chamar de curador, né? Claro, os curadores são importantes, a curadoria é uma coisa importante, mas eu acho engraçado porque quando não tem, Mas quando não tem, também tem, né? tem que achar alguém de fora que não seja o artista, né? É curioso isso. Mas está tudo bem. E Diogo é um parceiro assim de trabalho, né? Ele não tá aí no site também, envolvido com o site? Exatamente, o projeto Tá, do né? site, que foi pela Lei Aldir Blanc, foi ele que fez. O projeto do livro, que é Religiosidade Política no Meu Trabalho, que vai sair esse ano pelo Funcultura, esse que foi um projeto de 2019, que foi atrapalhado por pandemias e tudo mais, vai sair esse ano também, está sendo escrito, está sendo feito. É um projeto dele, quer dizer, é uma pessoa que tem um interesse grande no meu trabalho. E, inclusive, um dos textos do livro da SEB, que fala sobre as ações educativas, é dele, Uhum. né? O Diogo fez o TCC do trabalho dele
sobre as minhas ações educativas dentro das residências artísticas e tudo mais. Então, isso virou um TCC. E aí ele passou com 10 em tudo, e tudo, mas tem muito orgulho desse trabalho dele a partir do meu trabalho, né? Então, é um amigo, assim, uma pessoa, é um amigo e irmão hoje, né? Assim, o cara que está presente em muita coisa que eu faço, tenho muita confiança nele. Esses videozinhos caseiros que eu faço, eu sempre mostro a ele, ele diz, isso aqui tá feio, tal, deixa eu fazer e tal. Aí ele, sabe, dá um toque lá e melhora bastante. Então, é uma parceria que funciona muito bem, né? Eu gosto muito dele. E aqui nessa exposição ele fez um trabalho de produção excelente, né? Ainda está fazendo, porque eu não deixo ele sossegado. E ele atende, né? Parece que ele atende a qualquer hora. Aí que é bom. E voltando para a questão do teu trabalho, né, como um todo, a gente consegue ver nesse no teu trabalho em linhas gerais, na tua produção, na tua trajetória, né, que tu traz a discussão acerca da violência, mas sempre abordada com um olhar sobre a perversão, a desumanidade, a maldade, mas sem cair na questão partidária, na leitura partidária, bipolar. Em um contexto social e político que a gente está vivendo, que é bipolar, né, como é que tu enxerga o papel da tua arte trazendo à tona essas discussões sobre violência e desumanidade? Bom, primeiro eu uso as redes sociais, basicamente só o Instagram. Por tabela sai no Facebook, às vezes eu nem olho. Eu uso como uma ferramenta de divulgação. Eu acho que rede social não é ambiente para você conseguir aprofundar qualquer discussão, né? Sem E o dúvida. que a gente vê hoje é uma busca por likes, sabe, por uma aprovação assim massiva. Isso para mim, eu até sugiro que coloque no Instagram, nessas redes, uma categoria, porque a gente tem os seguidores, deveria colocar perseguidores também, porque o cara já entra, a gente sabendo o que é que ele quer, né? Porque às vezes são Sim, comentários descabidos, uma gente que se diz militante, mas é muito esquisito isso para mim, sabe? Então, eu procuro chamar a atenção para a necessidade da gente não partidarizar tudo que é discussão. Porque essa coisa de o Brasil estar polarizado, o Brasil é polarizado desde a formação dele, sim. sabe? Desde sempre, né? Vem a corte lá, portuguesa para cá, ninguém sabe calcular, mas sabe que foi mais de 10 mil e menos de 15 mil, talvez, né? Vem atravessando o Atlântico para cá, né? E depois se forma um governo brasileiro e se tem uma independência de Portugal, mas assim, é dividido desde sempre entre opressores e oprimidos. Essas coisas começam a se modificar, a se misturar, e aí começa a ter... Hoje eu nunca vi tanto capitão do mato, tanto feitor, como hoje no Brasil, não é? É uma coisa muito esquisita. Então essas coisas vão tomando um ar de complexidade maior do que no início, quando a divisão era mais clara. Agora as famílias estão divididas, as pessoas estão divididas em todos os lugares, e sempre se coloca uma discussão como se fosse no plano ideológico. Não é. É no campo da humanidade e da desumanidade. Quem apoia certas questões, quem aplaude certas questões e se identifica com elas, pode ser humano e pode ser desumano também. Quem é que está do lado humano? Quem é que está defendendo o lado humano? Quem é que está engajado no lado desumano? Então, tem certas questões que vão sendo debatidas como se fosse no plano ideológico, sabe? Então, eu me incomodo com muitas coisas, como elas são colocadas. Eu quando falei daquele trabalho ali da Olga com Getúlio, Uhum. eu fico pensando o seguinte, aquela coisa da desumanidade mesmo. Quer dizer, você, como presidente, tomar uma atitude daquela completamente desnecessária, já você entra no campo da perversão. Não tem ideologia, a não ser que seja a ideologia da crueldade, né? Sim. O fascismo é isso, né? É destruidor. E hoje, os fascistas se dizem conservadores. Conservadorismo é outra coisa, né? Então, os debates são colocados muitas vezes como entre direita e esquerda, e às vezes não é. Você pode ver exemplos recentes que eu vejo. Outro dia eu estava aqui conversando com as pessoas que se falou naquele episódio recente da Marina Silva no Senado, Uhum. né?
Sim. E eu evito falar sobre personagens vivos, porque começa aquela enxurrada de gente, aí é comunista, é não sei o quê, barará, barará, sabe? Essa coisa, fica aqueles likes e dislikes, então não tem interesse nisso, né? As redes se tornaram antissociais por conta dessa coisa rasteira. Um episódio como aquele, eu só me lembrei do Incitatus, sabe? Aquele senador da República Romana, não é? Porque ali não era uma coisa entre direita e esquerda, entre governo e oposição, ali era uma mulher educada sendo agredida por dois toscos, brutamontes, estúpidos, que não tem nada de conservadorismo naquilo. Eu vivo num estado que tem de tudo, aqui você tem posições extremadas. Eu me lembrei, cheguei a sentir saudade de gente em que eu nunca votei. Vou dar um exemplo. Pior que a gente está passando por isso, né? O Marco Maciel foi governador daqui, senador da República e chegou a ser vice de Fernando Henrique, né? Fernando Henrique, né? Era um cara conservador. Nunca vi um gesto estúpido por parte de Marco Maciel. Olha, o Antônio Carlos Magalhães, que era aquela figura controversa, governador da Bahia, senador, que conviveu com a Marina quando era senadora, lá no início dos anos 2000, e ele era presidente do Senado. Eles tinham uma relação cordial dentro do Congresso. Então, isso que está acontecendo é estupidez, não tem nada. Então, essa coisa não pode ser colocada, tem que nomear isso de forma correta. Quando eu falei do Incitatus, eu digo aqueles dois senadores e outros deputados se comportam daquele jeito. Você sabe que Incitatus, ele tinha 18 assessores parlamentares. Ele se vestia com a cor da nobreza, a púrpura, era linho, né? Ele tinha vários acessórios de ouro, pedras preciosas e comia num balde cravejado de pedras preciosas. Era o senador de Calígula, o cavalo preferido dele que ele nomeou para o Senado. Sim. Então, apesar de todos esses acessórios, dos paletós bonitos, né, dos arreios e tudo mais que ambos vestem, esse status morreu como um cavalo. Essa roupagem não transformou ele em gente. Agora, um cavalo morrer como um cavalo é normal, né? Mas gente morrer desse jeito, como um cavalo, é o máximo da estupidez. Então, a gente não pode confundir as coisas. Isso que está acontecendo é algo bizarro, que precisa ser banido da política. Quando essas pessoas são eleitas, como eu digo, toda liderança morre. Esse pensamento e essa postura autoritária, ela está enraizada no país. Ela expressa, sabe, o que milhões de pessoas sentem e pensam. Não é? Então, agir com crueldade, não tem ideologia que justifique isso, a não ser que seja a ideologia da perversidade mesmo. É você instituir um regime autoritário, grotesco, bizarro, opressor. E a gente não pode permitir que isso aconteça, né? Pelo menos a gente tem que tentar não permitir que isso aconteça, esbarre nisso. Então, antes de pensar na questão ideológica e tudo mais, eu penso no que é humano, né? Penso no tratamento desumano também, que deve ser combatido. É uma questão complexa, sem dúvida que é. Sem dúvida. Agora, esses políticos hoje, né, estão mais preocupados com likes e dislikes e, sabe, ficam vendo e medindo. Então, se aquilo dá like, se eu tenho milhões de pessoas que gostam desse bizarrismo, dessa bizarrice, ou sei lá, dessa coisa grotesca, então eu vou incrementar isso, vou fazer mais, vou caprichar para que seja mais bizarro, porque aí eu vou ter like e vou ter voto. Isso é triste, isso é deprimente, cara. Sabe? Isso é abjeto demais. Patético, na verdade. É patético, isso é patético, né? Eu vejo discussões. Você sabe que a primeira vez que eu vi, e vocês podem ver aí, eu não faço ultimamente, aliás, nos últimos anos, eu não me engajei a favor de nenhuma campanha política. Eu me posicionei contra um determinado, né, pensamento, um grupo de extrema-direita que existe no país. E eu tenho votado mais contra do que a favor. Infelizmente tem sido assim, né? Tem sido assim. E aí, um tempo atrás, eu estava conversando com um grande amigo, inclusive colecionador do meu trabalho. E tem alguém que ele conhece e tal, e passou, a gente estava conversando, nem me lembro, num restaurante, alguma coisa assim, e aí começou a se falar de política e tal, o cara falou de economia, e no meio da economia, o cara falou assim, não, porque
Isso aí é por conta do Nine, que a economia não sei o quê, por causa do Nine, o Nine, e depois saiu. E eu disse, Nani, eu não entendi o que ele falou. O que danado é isso de Nine? Ele disse, não, Nine é como eles chamam o presidente, né? O Lula. É o 9 dedos. Eu disse, pô, isso é uma coisa assim, porque, olha, todos nós conhecemos gente que tem algum tipo de deficiência física. Eu tenho um amigo que é cego de nascença. Sim. Né? Tem pessoas que, por conta de um acidente, uma doença grave, tiveram mutilações. Eu tenho amigos que têm filhos com síndrome de Down, né? E outros tipos de transtorno, limitações e tudo mais. Você se refere a um amigo ou alguém que tem um problema qualquer ou uma sequela qualquer pela deficiência física dela? Isso é bizarro, cara. Isso é bizarro. Então, isso não é ser a favor de um presidente ou contra ele que vai fazer com que eu faça piada de uma deficiência. Claro que é uma coisa pequena, mas existem coisas mais graves, né? Sim. E a gente tem que ter cuidado com como colocar essas questões, porque é desumano. Eu não vou me referir a um amigo, ou ao filho de um amigo ou de uma amiga que tem uma sequela, que nasceu com uma determinada deficiência, um transtorno, entende? Então, esse tratamento desumano, ele se popularizou. As pessoas acham graça e pegam nesse negócio. Aí ficam falando como é que você pode levar isso para o campo político? Quando a discussão política chega nesse ponto, que é quando essas pessoas elas têm o poder de contagiar muita gente, né? Então, quando a gente se liga e se vincula a um sentimento e a um pensamento de crueldade, a gente espalha isso. Porque todos nós temos muita luz e muita sombra dentro de nós. Dependendo do momento, dependendo de uma série de questões, a gente vai, às vezes, sabe? Aquela coisa da Maria vai com as outras e a gente vai atrás de Maria, e às vezes a gente não percebe, é preciso dar um basta nisso. Eu sei que tem muita gente que pode refletir sobre isso e diz, pô, embarquei nisso, está na hora de parar. Não é por aí. Porque Sim. ninguém é santo, né? Ninguém é demônio, mas é preciso saber que escolha a gente faz na vida. E eu acho que a gente chegou no momento de separar essas questões muito bem, sabe? Antes de estar falando na ideologia, ser contra a favor, como é que eu me posiciono diante da vida? Então, o meu trabalho é um posicionamento diante da vida. Não é só diante de um país, é diante do mundo. Como é que eu me posiciono de forma humana? Como é que eu posso contribuir para que a sociedade melhore? É no meu dia a dia. Eu penso, me preocupo com essa política maior, mas eu trabalho no meu mundinho pequeno, através do meu trabalho, que é a pintura, é o desenho, às vezes a coisa digital, né, algumas vezes, mas esse universo pequeno. Então, eu me preocupo em me posicionar nesse mundo. Essa coisa de uma outra esfera, ela é importante, sem dúvida que é. Mas se eu não der conta desse mundo que está me cercando e que eu me movo dentro dele, esse mundo pequeno, né, eu não vou conseguir nada nesse mundo, nessa esfera superior da política nacional, da política do município, né? Eu acho que a gente tem que primeiro consertar o nosso mundinho, para poder que isso, né, ou através disso, haja uma melhora nesse mundão maior. Reflita nessa coisa política, da política maior. A política que começa é aquela política do dia a dia, de como eu posiciono, como eu comporto dentro desse universo. Como é que eu transito nisso tudo, né? Então, acho que o meu trabalho faz esse questionamento, né? Coloca essas reflexões. Mas, como eu disse, é uma inquietação minha, se isso vai contribuir para que alguém pense nisso e, sabe, reflita sobre essas coisas todas, aí já é demais, não tem como saber, né? Eu espero que sim. Sabe que agora estou falando sobre essa relação com o público, né? Eu tenho a minha próxima pergunta, ela está bem estruturada, mas eu vou até tentar costurar com a tua fala agora. Uma coisa que eu anotei enquanto a gente conversava ali é a atualidade do teu, infelizmente, para dizer bem a verdade, infelizmente, a atualidade do teu trabalho e como ele está atualizado e se atualizando. Porque se a gente olha para um trabalho como o do cachorro, né, da bandeira, né, do Complexo de vira-lata. complexo de vira-lata, né, ele foi atualizado essa semana. Ele foi atualizado. É. O teu trabalho vem antes disso, mas ele foi atualizado.
né? Pois é, você sabe que eu pensei muito nele, porque ele tem sido ultimamente bem fotografado pelos visitantes, o pessoal bota nos stories e fala do complexo de vira-lata, né? E é aquilo que eu disse, eu fiquei com vontade de fazer um objeto, porque como eu cortei o Ordem e Progresso na bandeira e ficou como obra para restaurar, então eu tive essa vontade de fazer com essa confusão toda, porque, olha, eu vi políticos e gente vestindo a camisa dos Estados Unidos, dando bonezinho dos Estados Unidos, né? Sim. E assim, é isso mesmo, e elogiando aquela criatura de lá e tal. Quer dizer, isso é o complexo de vira-lata evoluído, né? Como uma doença, que doença evolui e mata também. Então, a diferença de você ter aquele início da República com a representação que é a bandeira primeira da República, da nossa República, imitando a bandeira americana, ela era um desejo de se ter uma república como nos Estados Unidos, né? Logo ela foi mudada, mas ali já mostra um complexo de vira-lata, um certo complexo de vira-lata. Mas o de hoje é bem pior. É uma doença que evoluiu, porque é o desejo de ser americano. É o desejo que venham para cá e intervenham no nosso mundo, no nosso país e tudo mais. E uma defesa de muita gente sobre isso, mas é muito abjeto. É o máximo da subserviência. Eu vi gente batendo continência para a bandeira americana, sabe, políticos, né, fazendo isso, e botando chapéu, e não sei o quê, é isso mesmo. Isso é rastejar demais, né, cara? Então, a vontade que eu tive foi o seguinte: se eu pudesse, eu fazia um recorte na linguinha do cachorro e no rabinho, e botava um motorzinho em cada, porque enquanto essa gente lambe as botas do poder americano, o rabinho balança de alegria. Isso é o máximo da, sabe? É você abrir mão de qualquer sentimento de patriotismo, né? Isso é o máximo do rastejamento. É triste, né? É triste demais, mas é o que está acontecendo. Então, eu fico feliz por ter feito essa obra? Não fico feliz, fico satisfeito por estar refletindo sobre essas coisas todas que são importantes. Agora, felicidade era se eu não tivesse feito, porque a gente estivesse vivendo numa outra ordem, É. né? E Então, o essa, trabalho, muitas vezes, ele é angustiante, porque a gente fica vendo isso tudo, e meu posicionamento é esse, é de refletir sobre essas questões. E essa, agora, assim, já entrando na questão do público, né, a gente também pode observar que tu é um cara que te envolve bastante com o público, com as Sim. mediações, enfim, e tu traz no teu trabalho, Renato, pelo menos nesse recorte que tu mesmo curou, né, questões que vão desde a ordem da história do Brasil, como tu mesmo diz, a gente tem um trabalho ali que dialoga com Debré, a gente tem um trabalho que dialoga com as questões de uma das ditaduras, né? Porque a outra, tu já citou, que é a ditadura do Vargas, né? Isso. A outra ditadura, aquela que matou o Vladimir Herzog, tu faz uma homenagem ao Cildo, tu faz uma homenagem aos teus colegas artistas, o Gil Vicente, o João Câmara. Isso. Ao mesmo tempo também tu vai lá na literatura e busca elementos lá em George Orwell para falar de um outro tipo de poder ditatorial, que daí é de um outro viés de autoritarismo de extrema esquerda, digamos assim, que era a Isso. ação do Orwell, né, quando faz o 1900 e não a Revolução dos Bichos, perdão, mas o 1984 também, né? Também. É mais pesado ainda, né? É. Então, assim, tu cria, num trabalho extremamente inteligente e instigante, tu cria camadas de leituras, né? E aí eu queria saber, assim, no teu contato com o público, né? O que o público vai te trazendo? Mas o que o público tem te entregado, assim, de coisas que tu diz assim, eu não pensei nisso, eu pensei... Por onde é que o público está lendo o teu trabalho? Pois é, muito curioso. Por isso que é muito bom a gente estar presente, né? Porque tem coisas que a gente não pensava quando estava fazendo trabalho. Por mais que eu pense em fazer tal coisa, como o próprio complexo de vira-lata, né? De vez em quando você vê leituras diferentes. Então, o trabalho sempre tem uma carga de subjetividade, né? Tem coisas que a gente não pensa e faz. Em relação à citação de outros artistas, você vê que eu não sou nada original, né? Eu estou sempre buscando referência. Não começo do zero nunca, tem sempre alguma coisa, mesmo inconsciente. Outro dia eu estava falando, eu disse, rapaz, essas bandeiras mesmo, eu não sei se é claro que eu não citei Jasper Jones, né? Mas será que se eu não conhecesse, eu teria usado uma bandeira como referência para uma obra? Então,
mesmo tem as conscientes e tem as inconscientes. Depois a gente fica pensando. A citação a João Câmara foi curioso, porque aqui o Museu de Arte Moderna Luiz Magalhães, antes era a Galeria Metropolitana de Arte Luiz Magalhães, e ela virou museu já acho que nos anos 80. Então teve toda uma reforma do prédio, né? Paredes falsas, tapar as fachadas, aquela coisa para ter parede para expor e tal. E nos anos 70, no final dos anos 70, no início da minha formação, estava sendo exposto aqui as cenas da vida brasileira de Câmara. E ele aborda aquele período de Getúlio, tem várias referências com Getúlio. A abordagem que eu faço é muito diferente. Mas eu me lembrei dessa exposição, né? E eu disse, será que dificilmente eu teria pensado em alguma coisa, essa abordagem política e tudo mais, se eu não conhecesse gente como João Câmara, o meu amigo de infância Gil Vicente e tantos outros artistas daqui, que é muito forte essa questão política. E eu fiquei com isso na cabeça. Então eu botei o nome da obra de Uma Cena da Vida Brasileira Depois de Câmara, já fazendo uma referência às cenas da vida brasileira. E aí foi curioso, porque eu tinha encontrado com ele na exposição dele e disse: João, eu estou fazendo um trabalho que eu te cito. Ele disse, é mesmo? Manda uma foto para mim. Aí eu, terminado o trabalho, eu mandei uma foto para ele agora, já perto de expor, né? E mandei um e-mail para ele. Aí disse, prezado João, aquela coisa toda, né? Assim, o trabalho que eu falei é esse aqui, e eu coloquei o título Uma Cena da Vida Brasileira Depois de Câmara. Se você não responder esse e-mail, eu mantenho o título. Se você não gostar e me disser, eu retiro. E se você gostar e responder, eu vou ficar muito feliz. Aí ele fez aquela resposta, né? E a resposta está ali, diante da obra. Eu coloquei também como um texto, um dos textos, essa resposta de João. Então, essa coisa de, às vezes, é consciente, mas às vezes você tem uma influência que você não... Depois é que você liga, ou alguém liga, rapaz, você... Né? Os mapas aqui, que não posso esquecer de Nelson Lerner. Sim, Né? Verdade. Não posso esquecer de Nelson Lerner. Sim. Mas, assim, quando eu comecei a fazer, nem me lembrava do Nelson Lerner. Também a forma dele fazer era diferente, né? Eu sou muito da artesania também. Claro, ali tem coisas que são simplesmente compradas e coladas, mas você vê o das bananas, que deu mais trabalho, o da costura deu, mas não tanto. Eu tive que pintar e repintar todas as bananas e refazer palmas de banana, né? Uma técnica a partir de cerâmica fria e tudo mais. Então, eu tenho essa coisa da artesania. Mas é aquilo. E aí? Nelson Lerner, eu conheço Nelson Lerner, né? A obra dele. Então, ela, de certa forma, ela está aqui dentro, né? E aqui dentro. Então, se eu não conhecesse, será que eu teria feito os mapas? Eu fico pensando nessas coisas. Nunca parte do zero. Né? Tem essas influências e eu, quando vejo, eu faço questão de citar. Eu acho que é importante, né? Acho que é educativo também e ético você citar essas coisas. Então, o contato com o público revela muito disso, porque às vezes eu não percebo uma coisa e vem alguém que está vendo a exposição e percebe e fala, né? E essa presença eu acho que também é uma ação política. Como eu digo a vocês, a minha ação política é mais do dia a dia, né? E não é uma ação partidária, um engajamento partidário, é do dia a dia. Eu passei muito tempo enclausurado fazendo essa exposição, preparando essa série, fazendo isso, expurgando tudo isso. Chegar no momento de expor, eu vou ficar distante? Eu quero estar presente, né? Eu recebo os grupos aqui. Aliás, vocês tiveram essa experiência em Porto Alegre, né? Eu dei oficinas, até em creche, eu fui para a creche da oficina, fui para a escola da oficina, na universidade. Até hoje eu recebo mensagens e converso com gente que fez parte daquela equipe. É muito legal, né? 2 semanas, mais ou menos, uma das meninas, a Gabriela, me mandou uma mensagem sobre os processos técnicos com grafite. A Mari Lemertz, que fez as fotos aí, que está ilustrando o texto da Lilia Maus no livro da CEP. Sim. Então, mandou material de uma exposição dela. Quer dizer, esse contato é muito rico para mim, né? E como tem esse retorno, é uma coisa de troca, porque para essas pessoas também teve uma importância. Então, é isso, é importante para todo mundo. Eu não quero perder essa oportunidade de estar mantendo esse contato, né? Tem tido muitas visitas de grupos, de estudantes, de escolas, de universidades e tudo. Eu sempre que tem uma visita que agenda, eu venho. Acho isso é fundamental para mim. Acho que dessa questão, acho que está super bem respondido, assim,
Mas é uma coisa que a gente, já na nossa primeira conversa, a gente percebeu a tua generosidade em trocar, né, Renato? Tu diz assim, Sim. olha, a gente não vai conseguir mudar o mundo, né? Mas a gente pode tocar aquilo que está próximo da gente. E eu acho que essa É, proximidade com o público é uma possibilidade, a partir dessa troca, de realizar, vou chamar de pequenas utopias, né, ou micro-utopias, esse desejo de conversar, né, de botar a conversa em dia sobre as questões que envolvem o teu trabalho, mas que também envolvem o país e, por consequência, o mundo, né, e a relação do país com o mundo. Então, eu digo que a exposição ela cresce quando tu tá aí também, né, é, fisicamente e estabelecendo essas trocas. eu não sei se isso é generosidade, né? Para mim é uma necessidade, né? Porque é uma necessidade de troca mesmo. Então, eu não vejo isso como uma generosidade, sabe? É uma necessidade minha. E acho que ela é importante para eu continuar vivendo, porque nessas trocas a gente sente vontade de continuar, né? Vontade de continuar vivendo, né? Porque a vida não faz sentido nenhum. A gente fica Não. perguntando qual é o sentido da vida. A vida não faz sentido. A vida é o sentido de tudo. Então a gente tem que continuar. Não tem como interromper. É continuar, porque ela é o sentido de tudo. Não tem que ficar procurando o significado, o sentido, sabe? Para mim ela é o sentido. E essas trocas elas estimulam a gente a continuar, né? Nessa coisa que é o sentido mesmo, é continuar, é seguir em frente. Não importa a diversidade, não importa nada disso. A gente vai continuando, vamos fazendo a parte da gente. A gente está aqui trocando, né? Sim. Estamos aqui, já não é a primeira vez, né? Vocês estão, sei lá, a terceira vez que a gente fala, que Terceira. vocês gravam. Quer dizer, essa troca, né? É isso que faz com que a gente tenha a alegria, alguma alegria de viver, de continuar, né? Com certeza. Não é fácil, mas isso dá ânimo para continuar. Tu comentou antes, Renato, a questão de tu tá em Pernambuco, Recife, Jaboatão ali, né? Convive com os artistas locais, com a realidade local. Como é que essa tua vivência e cultura pernambucana, digamos assim, né, influencia na tua visão e sobre essas questões sociais que tu aborda na tua arte? Porque, na verdade, são questões universais que a gente tem visto cada vez mais, né? De em escala É, global, esses, digamos, problemas, essas temáticas, né? Como é que tu faz essa relação na tua perspectiva local pernambucana? Como é que... é, bom, é um lugar muito revolucionário. Vocês estão olhando aqui para trás, tem essa obra, Canudos, Caneca, Diretas e o Brasil Não Mais Resiste, foi feita, é a única que eu disse, né, que não foi feita nesse conjunto das 11 obras, mas como eu queria fazer alguma coisa sobre Canudos, eu peguei e acrescentei aqui, ela se encaixou nessa obra. Mas você veja o título, Canudos, Caneca, Diretas e o Brasil Não Mais Resiste. Bom, Frei Caneca é uma grande figura, né? Sim, Para mim, dos resistentes, sabe, à opressão e dos revolucionários, é o maior símbolo. Usam Tiradentes, né? Mas acho que não chega perto de Frei Caneca. Não está nem de perto, assim, com todo respeito, sabe, a história de Tiradentes, mas se você comparar a vida e a dedicação e os propósitos de cada um, as intenções, o que cada um estava lutando, eu acho que Frei Caneca é muito mais forte e representativo de uma luta por uma autonomia e por uma república livre, né? Então, essa coisa revolucionária é muito presente aqui no Estado. Tanto que ele foi punido, né? Você sabe que nós éramos muito maiores, né? Depois de Frei Caneca e depois de algumas revoluções, esquartejaram Pernambuco, virou 3 estados diferentes, né? Se criou mais 2 estados. Então, você vê o enfraquecimento da economia e da política. Não tem como a gente se libertar disso. A gente já cresce nesse ambiente, né? Já cresce nesse ambiente, nessa história e tudo mais. Você vai se informando, vai conhecendo, não dá para se desligar. E o ambiente artístico também trata muito dessas questões, né? Sempre tratou muito dessas questões. Vários artistas trataram muito
de questões políticas aqui. O Abelardo da Hora é um exemplo deles, né? Que era sempre presente no trabalho dele. Mas, enfim, é uma sociedade também, como no Brasil, mas aqui a gente vê muitos contrastes, né? Muita riqueza, muita pobreza. As classes médias A, B, C, D, E, F, G, tem uma infinidade. A gente tem muitas elites, muitas classes médias e muitas classes pobres, né? Então, a nossa sociedade é cheia de contrastes. Eu acho que a gente deve lutar para diminuir esses contrastes. Então, fazer um esforço para que isso diminua, independente de ideologia, sabe? Eu acho que esses contrastes eles têm que ser trabalhados para diminuir, se equilibrar melhor, né? E ser mais solidário com aqueles que estão em situação de vulnerabilidade, que é uma coisa muito muito presente, inclusive essa luta, né? E que mais uma vez, quando partidarizam, é um horror, né? Uhum. Eu acho um horror essa partidarização desses assuntos, sabe? É uma questão de humanidade, né? É, É questão de humanidade. Não tem como uma sociedade que cerca de 90% se declara cristã e tem posturas completamente anticristãs. É muito contraditório. Mas também você tem uma infinidade de igrejas, né, que são grandes negócios, né? Até as pequenas igrejas são grandes negócios hoje. Talvez um E dos mais essa lucrativos gente, do Brasil hoje. os negócios mais lucrativos. Outra coisa, não pagam impostos, né? Não. Não pagam impostos. E esse pessoal ligado a essas igrejas que está lá no Congresso, por exemplo, rejeitam medidas que são para cobrar mais impostos ou pelo menos um ajustezinho para distribuir melhor. Eles são contra, mas eles não pagam impostos nem nada. E são igrejas muito lucrativas. É um negócio muito hipócrita, é muito, muito complicado para o país. Eu não faço questão nenhuma, isso não depende de ideologia assim, não. Se diminuir um pouco o que eu ganho, eu não tenho salário, não tenho nada disso, mas assim, mas vivo bem, moro bem, está tudo certo, né? Não acho que uma mudança como você aumentar um pouco o imposto para distribuir mais, aí o pessoal, mas é porque já cobramos, sim, já cobram muitos impostos, é verdade, Sim. mas Ninguém disse que não. ninguém disse que não, mas eles próprios podem mudar e fiscalizar melhor isso tudo, mas se eles não fiscalizam porque eles estão beneficiados, porque não pagam impostos, aí a situação é muito hipócrita, né? Então não tem isso não, cara. Não é uma questão de ideologia, é uma questão de humanidade. Você solidarizar com essa população mais pobre. Precisa melhorar um pouco a qualidade de vida dessas pessoas. Um pouco que já É vira uma muito, né? questão. Hã? Um pouco que já vira muito para quem Um realmente pouco já precisa, vira né? muito, Aí vem essa discussão, é coisa da esquerda, coisa da direita, nada. A gente está longe disso, né? Olha, aquele filósofo húngaro, né? Eu li textos dele, nunca li um livro, mas eu assisti entrevistas, um texto, o Istvan Mesaros, Isso não né? Sabe? Conheço. Esse era um marxista ferrenho e atualizando essa obra, mas ele chamava a social-democracia europeia de socialismo Mickey Mouse. Você veja, a gente nunca teve um governo que possa ser chamado de esquerda para atingir o que a social-democracia europeia atingiu. Não, jamais Né? tivemos. De longe, de longe. Então, o que é que ele ia dizer do Brasil, né? Que a gente não conseguiu um socialismo pateta, quanto mais um Mickey Mouse que tem lá na social-democracia europeia. E essa gente fica pegando no pé, assim, de tudo que é medida para melhorar a qualidade de vida de alguém. Isso é coisa da esquerda, isso é coisa de comunista, não sei o quê. Não, meu irmão, isso é coisa de humanidade, de que uma sociedade que é cheia de contrastes precisa diminuir esses contrastes, né? Agora, quem não paga imposto, sendo dirigente dessas igrejas, ficar defendendo uma coisa abjeta dessa, né? De você permanecer numa situação de essa renda não possa ser melhor distribuída, aí não é questão ideológica, né? É questão de safadeza Caráter. mesmo, Caráter? Né? de caráter. Tem uma dimensão e uma palavra que eu gosto muito, que é colada em estética, que é a ética, né? Então, na verdade, o que a gente... Nós estamos passando muitas crises, né? Mas Muitas. a ética é algo que na verdade, assim, tu constrói, sim, com educação, tu constrói com o teu conjunto de parentesco, seja qual o formato de família que você tem,
e tu constrói ao longo da vida. A ética é um exercício em eterna manutenção. Todo dia tu tem que pesar a ética na tua vida, né? E tu vai te deparar com situações em que a tua ética vai ser colocada à prova. E tu sabe que eu acho que as pessoas estão se distanciando cada vez mais, inclusive, da ideia de ética. Então, virou um conceito muito abstrato para as pessoas. É o período de falência ética, né? É. Mas Humberto Eco, numa entrevista, ele define muito bem isso há décadas atrás, antes de sonhar com redes sociais, né? O conforto que é você fazer parte de um grupo, né? Então ele fala que o amor é muito excludente, o amor separa muito, porque você ama alguém que não é recíproco, né? Que ama outra pessoa, e você quer que ela ame a outra, ama a outra e tal, e vai dividindo, dividindo. Já o ódio é muito generoso, que o ódio une um grupo de pessoas contra outro grupo de pessoas, então é muito confortável você participar disso, né? Ele até diz que o remédio melhor para isso é o humor, para você enfrentar isso. E aí eu me lembrei disso quando eu falei da linguinha e do rabinho do vira-lata. A gente tem que fazer piada dessa gente, né? Que é uma coisa tão abjeta que não tem, não tem como, a gente termina rindo, né? Dessa postura assim, subserviente ao extremo. É uma coisa, é patético mesmo, como você disse, é uma coisa patética, né? Então é isso. Essa questão ética que você falou, né, Júlio? Que a gente tem que estar presente, né? Porque às vezes essa coisa extrapola os interesses mesmo, é uma coisa de estar entranhada na pessoa, sabe? De não querer abrir mão dos seus próprios preconceitos, não reconhecer que é preconceituosa, né? É como aquele trabalho lá, aquela pintura, a persistência doentia, é isso, né? É você insistir no comportamento, sabe, que já deveria ter sido eliminado há muito tempo. Mas pelo contrário, né? Agora ele voltou com força, né? A defesa dessa coisa. E sendo admirado, né? Está sendo, então, é uma tentativa de legitimar mesmo, né? A É gente estava difícil. falando, para já ir encerrando aqui a conversa, deu mais de uma hora, eu acho. Falando um pouquinho de humor e questão de humanidade, eu peguei um pedacinho do texto da Lilian, que está no livro, Sim, eu não sei até onde isso é verdade também, mas ali tem contando uma historinha de que tu estava angustiado quando era jovem, uma angústia muito forte, como fazer para viver de arte, não sei o quê, e tu recorreu ao teu mestre, o Zuleno, certo? é Ela, engraçado essa história. ela botou. Marcou até hoje, né? Eu vou ler aqui e depois tu comenta Tá. pra gente, pra quem não te conhece, pra conhecer a pessoa humana que a gente estava discutindo agora, né? E o humor também um pouco da coisa, né? Aí tu recorreu ao Zuleno e perguntando pra ele, né? Aí sobre como é que fazia pra sobreviver de arte, não é? Uma coisa assim. Aí o Zuleno perguntou: você ama o que faz? Renato responde: sim. Zuleno: então qual o problema? Renato: é que tem muita gente dizendo que eu vou morrer de fome. Zuleno: e qual o problema em se morrer de fome? Muita gente morre de fome no mundo. Você será só mais um. As pessoas vão comentar: sabe quem morreu? Renato: morreu de quê? De fome. Qual o problema? É verdade isso aí. É verdade? Só que o tom foi mais divertido. Sim. Vocês querem que eu troque aqui o microfone? Não, tá indo bem. Não, tá bem, tá Tá bem. indo bem? Na verdade foi assim, meu pai chegou a fazer uma sociedade e eu assinei uns papéis, naquela época eu era menor, né, para entrar na sociedade, eu assinei sem saber o que era, né, ele foi colocando, eu fui assinando, confiando, era me colocando, me emancipando e me colocando numa sociedade, para eu ter preocupado com essa coisa de morrer de fome. E aí tinha as pessoas próximas à família e querendo que eu fizesse arquitetura, porque tinha curso na universidade, não sei o que. Eu disse, eu não quero ser arquiteto, eu não quero isso. Tá? E aí foi uma situação, mais engraçado do que a Lília contou aí, porque eu na casa de Zuleno, que eu ia com frequência, né? E eu tinha feito já uma exposição onde Zuleno escreveu o primeiro texto, em 78, exposição de desenhos com bico de pena. E aí, eu estava muito angustiado com essa situação toda, e aí contei a ele que meu pai tinha feito isso e tinha botado na sociedade. Ele teve uma crise de riso. E tudo mais.
Enfim, eu peguei uma carona com uma irmã minha, ela foi buscar lá, e ele, na calçada, ele foi me deixar lá, ele não parava de rir. Eu fiquei tão constrangido com aquilo que eu não queria mais voltar na casa dele. Fiquei envergonhadíssimo, sabe? Eu disse, pô, fiquei com muita vergonha. Mas aí ficou aquela coisa para voltar na casa do Zuleno. Aí eu liguei para ele e fui lá mais uma vez, né? Aí eu acho que ele pensou também, né? Pô, eu ri tanto. Ele deve ter pensado, né? Peguei pesado, só na risada. E aí, conversando, ele perguntou isso, né? Mas você está preocupado e tal? Está angustiado com o quê? Eu disse, Zuleno, todo mundo dizendo que eu vou morrer de fome. Eu disse, qual o problema, Renato, morrer de fome? Você morrer de fome, tem muita gente morrendo de fome no mundo. Você vai ser só mais um. Bom, comentar, você morreu, Renato morreu do quê? De fome. Pronto, acabou. Você não tem... Isso eu acho que marcou tanto que eu fiquei teimoso, sabe? Assim, eu faço a coisa, vou até essa coisa obsessiva, sabe, Júlio, que você falou no trabalho e tudo mais. Ah, pô, mas é melhor fazer uma coisa mais. Eu não consigo fazer. Eu vou até o fim naquilo que eu acredito e, enfim, não tem problema se morrer de fome. Não morri, né? Estou aqui inteiro, Pois é, então tem a coisa da ética também que vocês falaram, né? exatamente. Mas sem pensar nisso, eu não tinha nem idade, nem estava preocupado com essas questões, eu estava preocupado como, como ir para frente na minha vida, fazendo o que eu queria. Tá? Isso é o que estava na minha cabeça, né? Mas você vê que as coisas são construídas por vários caminhos, né? Assim. Não, acho fantástico. Aliás, assim, dá para a gente escrever, pegar essa história, se apropriar dela e deixar escrita, né, nos nossos escritórios, assim, Vá, né, ele fala. porque de um realismo que até pode parecer um pouco cruel, mas ao mesmo tempo também É, existe um humor nisso, né? existe um Existe humor. e aí essa via que tu trouxe do eco, né? Tratar as coisas com humor. Enfrentar as coisas com bom humor. Mas você vê, foi tão marcante, né, e outras coisas também conversadas com o Zuleno a partir do meu trabalho, quando ele foi visitar, assim, o que eu estava fazendo e tal. Então tem umas coisas muito marcantes. A pintura dele, o desenho, são muito diferentes, né, desenhos e pinturas do que eu faço. Mas foi o cara que mais me influenciou. Você tem uma ideia, no começo tinha um amigo que tinha uma loja de roupa, e isso, começo dos anos 80. E aí ele resolveu fazer um consórcio, que é uma coisa que funcionou muito aqui, né? Reunir os amigos para comprar uns trabalhos. E aí eu fiz esses trabalhos lá, com o maior capricho, né? 12, sei lá, 14 telas, fiz cada tela lá. E tinha uma telinha pequenininha que eu desprezava muito, estava no canto, assim, do quarto. Aí Zuleno foi ver, gostou de tudo, né? E aí ele disse uma coisa interessante. Eu disse, aí, Zuleno, ele falou assim, olha, tudo que você fizer que mereça sua assinatura, você pode vender. Veja, mereça assinatura. Às vezes é uma coisa mais comercial mesmo, né? Eu entendi isso, Sim. né? Então você pode entregar seu amigo, vai ser bom. Você vai receber dinheiro aí por 10 meses e tal. Mas a melhor coisa que você tem aqui é aquela pinturinha que está ali no canto. Isso foi perturbador demais, que era a pintura que eu mais desprezava, sabe? Então eu fui ver como eu fui contido, preocupado com o acabamento na pintura, fazendo aquelas coisas que tinha esse objetivo do consórcio. E a coisa que era mais forte era aquela que estava desprezada lá. Isso é muito perturbador para quem está começando, né? Pô, o cara diz que não tem problema morrer de fome. Aí eu vou lutar para não morrer de fome. E a coisa melhor é aquela que eu achava que se fizesse. Então, você veja quantas Quer me matar de fome perturbações, mesmo. quantas coisas perturbadoras, né? A gente teve que passar na vida para poder ir encontrando um equilíbrio, encontrando um caminho assim que reúna as coisas todas boas para seguir adiante, né? É É, difícil. mas chegou, né? Chegou, tá aí no Então eu Mamã tinha que agora. homenagear Zuleno, eu tinha que citar Zuleno assim de forma mais clara, né, dessa importância dele. Aí eu fiz isso nessa exposição. Sempre falo dele, mas a exposição eu marquei mesmo, que é mestre de uma vida mesmo. Te agradecer enormemente por ter nos recebido aí em Recife, Eu por agradeço a ter, você inclusive, também, muito. aberto o museu mais cedo para poder fazer essa conversa com a gente. Conseguiu a autorização. Isso. E, bom, agradecer e dar os parabéns pela exposição, pelo livro que está por vir ainda. Vamos ver, quem sabe, E consigo. vamos fazer uma publicação só sobre a exposição também, impressa e digital. Está sendo É? feito já. Para quando, mais ou menos, tem ideia? Antes do encerramento, a gente lança. Já está Olha sendo aí. feito projeto gráfico, os textos são esses 10 textos que tem na exposição, e está sendo feito um texto maior,
estou muito contente com o cara que eu conheci rapidamente, mas que tenho uma admiração grande por ele. Nunca escreveu sobre meu trabalho, e ele topou escrever sobre essa exposição, sobre essa série, né? Que é o Claudinei Roberto. E, enfim, então o projeto gráfico está sendo feito, esse texto maior sobre o conjunto das obras, porque os textos são muito pontuais, né? Que estão aqui, né? Tem Sim. vários textos, os textos são muito bons, mas aí ele está escrevendo um texto maior sobre o conjunto, né? Sobre essa coisa da formação dessa série, sabe? E acho que vai ser muito legal isso. E a exposição vai até 17 de agosto, né? Se eu não... Até 17 de agosto, isso. Muito obrigado mesmo, Renato. Faço coro ali com o Alexandre. É a terceira, não é a última, com certeza. A gente está aguardando aí as publicações chegarem também para a gente poder fazer uma boa divulgação aqui, até onde vão as nossas redes, né, de relacionamentos também aqui no Rio Grande do Sul, Porto Alegre, região metropolitana, para que o pessoal conheça cada vez mais o teu trabalho e essa trajetória aí de mais de 45 anos, né? Obrigado a vocês, muito obrigado mais uma vez pela atenção, por essa conversa tão agradável, né, que a gente teve falando da obra e de assuntos tão difíceis de tratar, mas que a gente, com seriedade e um pouco de bom humor, a gente consegue fazer, né? Ainda bem. De novo, muitíssimo obrigado e Obrigado até uma próxima. Até lá. Abração. Abração. Tchau. Tchau, tchau.